Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1 nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para que o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Donde vem? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disse-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Nós vamos refletir nesta noite um tema muito comum, sobre essa passagem de Jonas, que nós já ouvimos várias vezes, mas eu quero falar sobre descer ou subir diante da realidade da vida. Descer ou subir, porque esta é uma situação que todos nós enfrentamos. Muitas vezes nós temos a opção ainda de escolher, mas muitas vezes nós temos que lidar com esta dura realidade, a dura verdade de não poder escolher se nós vamos subir ou se nós vamos descer. Por exemplo, subir de cargo. Como é bom numa empresa, por exemplo, ter a opção de subir de cargo, porque nós sabemos que diante do cargo que você tem, o seu salário também vai ser relacionado à função que você exerce. Mas é tão importante, tão bom você chegar na empresa e saber que você pode subir de cargo. Mas nós temos a opção também de escolher, subir de grau, por exemplo, de intimidade com Deus. Porque talvez você vai para uma empresa e não tenha a opção de subir de cargo. Porque o seu cargo é aquele e você vai permanecer naquele cargo, e a empresa não te dá a oportunidade de sair daquele cargo, de mudar de cargo, de melhorar o cargo. Então você não tem essa opção. Porém, você tem a opção de escolher
subir de intimidade, aumentar o grau de intimidade com Deus. Você pode aumentar ou subir o seu grau de conhecimento científico, ou se tornar uma pessoa melhor, ou subir, degraus para poder se tornar uma pessoa mais querida, uma pessoa mais amável. E nós vemos aqui nesta história que o nosso personagem Jonas, ele toma a decisão de descer, o que parece ser tão absurdo. Alguém optar em descer. Mas às vezes nós não entendemos que nós estamos descendo. Jonas era um homem que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus. E no início do versículo 2, a palavra diz que Jonas já estava numa posição, talvez deitado, talvez sentado, porque o verso 2 diz: Jonas, levanta-te. O Senhor pede que Jonas se levante. Então Deus já chama Jonas para subir, para estar mais próximo dele. E Jonas, mesmo tendo conhecimento de Deus, ele opta em descer. Jonas escolhe descer. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós também escolhemos descer. Não apenas na caminhada cristã, mas no contexto geral, nós muitas vezes tomamos decisões de descida e não de subida, e não de intimidade com Deus. E nós vamos nesta noite refletir todas as descidas de Jonas, todos os degraus que Jonas desce. E quantos nesta hora, quantos neste momento estão fazendo escolhas como a de Jonas, de descer? Quantos durante esta semana tomaram decisões como a de Jonas, de descer? O processo da descida de Jonas foi de uma forma gradativa, foi de uma forma bem lenta, mas aconteceu. Assim também como nas nossas vidas. E nós vamos ver no primeiro versículo aqui, no verso 3 do capítulo 1 que nós lemos, a primeira descida de Jonas. Nós já vimos que no versículo 2, a palavra diz que Jonas precisava se levantar. E Deus chega para Jonas e diz: se levante. Então a gente não sabe, na verdade, qual era a posição dele naquele momento. Mas o Senhor diz: levanta-te. E agora nós vemos no versículo 3, diz o seguinte: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis, desceu à cidade de Jope. Aqui nós vemos mais um degrau da descida de Jonas. Após Deus falar: Jonas, se levante, Jonas vá para um outro local que está no alto, suba. E a palavra diz que Jonas, ele toma a direção para uma outra cidade que estava abaixo. E ele desce à cidade de Jope, onde encontra um navio que se destinava àquele porto. E a palavra continua dizendo no versículo 3: depois de pagar a passagem, ele embarca para Tarsis para fugir do Senhor, porque ele opta em descer. Ele opta em fazer a sua vontade. A descida para Jope vai representar a descida daquelas pessoas que se deixam levar pelas aparências. São pessoas que são enganadas pela concupiscência dos olhos. As aparências, como diz o ditado, enganam. O ditado popular já nos remete a este entendimento. Cuidado com as aparências, porque as aparências enganam. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 16, 1 João 2,16 nos diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência nada mais é do que um desejo ardente de gozar dos bens materiais, de desfrutar, de cobiçar, um apetite carnal, completamente desordenado. E a palavra diz que a concupiscência dos olhos, esse desejo ardente, esse desejo carnal, essa cobiça em ter. E o inimigo das nossas almas sempre usou e continua usando estratégias nas aparências, nos bens materiais, no físico. O inimigo das nossas almas tem usado momentos,
O inimigo das nossas almas mexe com os nossos sentidos, ou com o sentido que a gente chama, né, dos olhos, a visão. E nós somos levados a desejar o que nós vemos. Nós temos, né, um exemplo muito claro desta concupiscência dos olhos lá em Gênesis no capítulo 3, que é o episódio de Adão e Eva, quando eles desobedecem ao Senhor e comem do fruto proibido. Gênesis 3, no verso 6, diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ela viu aquele fruto, ela viu aquela árvore. Com certeza ela já tinha visto anteriormente, mas o inimigo, no capítulo 3, chega e fala com ela: Você está vendo aquela árvore? Deus não falou para você não comer de nenhum fruto? E ela diz: não, na verdade somente daquela árvore. E quando ela olha novamente para aquela árvore, aqui neste verso 6 diz que ela olha e ela vê que é agradável, os seus olhos, a concupiscência dos olhos. Todas as decisões tomadas através do que nós vemos, através do que nos aparenta, muitas vezes se tornam mal. O fim é ruim. E o que nós vemos aqui neste episódio é que foi um fim trágico, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade, como diz em Romanos 5,12. Por causa de um só homem entra o pecado no mundo, e este pecado passa para todos os homens, e por isso todos pecaram. E através deste processo, o homem conhece a morte. O homem passa a experimentar a morte, a concupiscência dos olhos, o que foi agradável ali para Adão e Eva. Nós temos ainda vários exemplos que vão mostrar este desejo dos olhos, o que Jonas viu ali em Jope, o que Jonas, quando desobedeceu a Deus e preferiu fazer o que estava em seu coração, ao invés de ir para uma cidade, ele foi em direção a Tarsis, a outra cidade que Deus na verdade pediu para que ele não fosse. É o que muita gente faz. Deus está falando, faça isso. E muitas pessoas não fazem aquilo que Ele pede, mas sim o que está em seu coração, mas sim o que agrada aos seus olhos. Nós temos o exemplo de Ló, que escolheu as Campinas do Jordão. As Campinas do Jordão, que para Ló aparentemente foram as melhores terras, as melhores campinas. Naquele espaço onde Ló escolheu, que foi aparentemente melhor para ele, mais agradável para ele, por causa da concupiscência dos seus olhos, se tornaram as cidades de Sodoma e Gomorra, que posteriormente foram destruídas por Deus. E Jó acabou experimentando do castigo de Deus, o término daquele desejo ardente, daquela concupiscência. Foi Ló perder a sua esposa como uma estátua de sal. Ló, ele teve as suas filhas pervertidas, elas chegaram ao ponto de embriagá-lo para poder cometer incesto com o próprio pai. E deste ato ainda nós temos as experiências aí do surgimento dos moabitas e dos amonitas, por causa da concupiscência dos olhos de Ló. E até hoje nós vemos uma grande dificuldade de relacionamento entre estes povos, os moabitas e os amonitas, juntamente com os israelitas. A grande confusão, o grande conflito que até hoje nós vemos, nós acompanhamos por causa desta concupiscência, deste degrau que Ló também desceu, através da busca, do desejo desta aparência. E como não falar de Sansão? Que por 3 vezes Sansão ele cede à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne. No livro de Juízes, no capítulo 14, versículo 1, diz: vendo a Timna, a mulher das suas filhas, das filhas dos filisteus, ele viu e desejou. E a gente sabe que uma destas mulheres, uma filisteia, se chamava Dalila.
E ele se envereda com Dalila, ele se envolve com Dalila e ele acaba, né, a gente pode pelo menos citar 3 vezes, né, Juízes 14, verso 1, Juízes 16, 1 e Juízes no versículo 4 também do capítulo 16. São 3 citações que vão mostrar Sansão descendo degraus por causa das aparências. E eu quero te dizer, a aparência engana. Davi também foi um homem que acabou se enveredando ou permitindo que este desejo ardente, a concupiscência dos olhos, lhe atraísse. E ele, ao ver aquela mulher, né, tomando banho, ele acabou desejando aquela mulher ali no palácio. E ele deseja, e ele, né, arma, ele faz todo um trambique para poder ter aquela mulher com ele, acaba se deitando, tendo relações com aquela mulher, sabendo que ela era casada, e comete ali adultério, e ainda pede para que matem o esposo daquela mulher. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, acaba descendo também um degrau, o degrau da aparência, Jope, assim como Jonas. E a gente sabe que a consequência desta atitude de Davi foi ele perder o filho. Deus tirou o filho que veio por causa deste adultério. Eu quero te dizer que o inimigo, ele é muito ousado, o inimigo é muito astuto, e ele vai usar várias estratégias para poder colocar coisas aparentes na sua frente para você desejar e se enganar. Ele vai colocar frutos que são agradáveis aos olhos para fazer você experimentar. Ele vai fazer você se dirigir à cidade de Jope, porque é muito mais agradável. Ele não poupou nem Jesus. Jesus, quando estava ali no deserto, a palavra diz que o diabo leva o Senhor Jesus e mostra todos os reinos do mundo e a glória de todos os reinos. E ainda diz, né, para Jesus: tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Eu vou te dar toda esta beleza, toda esta riqueza, tudo que você está vendo, eu vou te dar. Nem Jesus foi poupado pelo diabo. Imagine, eu e você, não podemos permitir que o diabo venha nos enganar através das aparências. A palavra nos diz: seja vigilante, orai. Nós devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito de Deus que está em nós, nos fortalece e é mais forte em nome de Jesus. E eu quero te dizer, cuidado com aquilo que é agradável aos olhos, cuidado, pois o que é agradável pode ser algo vindo da parte do diabo, vindo da parte do inimigo para te afastar da presença de Deus. Porque há caminhos que ao homem parece ser direito, mas em Provérbios Salomão diz que o fim destes caminhos são caminhos de morte. Jesus, ele venceu Satanás, ele venceu a morte para poder nos dar o exemplo de que é possível vencer. Jesus, ele venceu para que nos desse o exemplo de que é possível não ser enganado pelas aparências, pela concupiscência dos olhos nem da carne, porque há poder na sua palavra. E no versículo 3 de Jonas, vamos lá para o versículo 3, vai mostrar mais um degrau descido por Jonas. O primeiro degrau nós vimos Jope, o segundo degrau foi o porto. Achou Jonas um navio que ia para Tarsis e desceu para dentro dele. E agora Jonas desce para o porto, e eu posso te dizer que o porto é um local de novidade, o porto é um local de comércio, é para onde chegam mercadorias vindas de todas as partes do mundo. O porto representa tudo que o mundo oferece, o porto representa novidades, coisas boas. Muitas novidades nos aparecem todos os dias e o mundo vai nos apresentar muitas delas. Mas o propósito de toda essa apresentação muitas vezes é de nos afastar da presença de Deus. E descer para o porto
é buscar novidades, mas não entender que tais novidades vão nos levar para mais distantes do Senhor. E quantas pessoas são seduzidas para viverem uma aventura amorosa longe da presença de Deus, para viverem novas experiências, como festas inapropriadas, momentos inapropriados longe do Senhor, longe da família de Deus, porque o porto vai nos mostrar coisas boas. Eu quero te dizer para você não se enganar que o pecado não é bom, porque o pecado é bom. O mundo vai nos apresentar coisas boas. Se pecado fosse ruim, nós corríamos dele, nós não nos agradaríamos quando nós praticássemos o pecado. Nós fugiríamos dele o tempo todo. E o porto vai nos trazer muitas coisas boas, agradáveis, que vão satisfazer a nossa carne. Quando Paulo ele vai descrever as obras da carne e depois o fruto do Espírito lá no livro de Gálatas, ele vai dizer que as obras da carne, é uma infinidade de coisas. E ali naquele livro ele descreve apenas 9 frutos do Espírito. Não estou dizendo que vai ter mais prazer de carne do que fruto do Espírito, mas ali está sendo apresentado muito mais obras da carne do que frutos do Espírito. E eu posso te dizer que no porto você vai encontrar muitas obras da carne. Quantas pessoas que se dizem ser cristãs acabam perdendo o temor a Deus porque são envolvidas ou descem para o porto. Vivem uma vida completamente inconstante, elas nunca conseguem depender totalmente de Deus. Elas vivem entre o mundo e entre a igreja. Como diz aquele ditado, é um crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. E muitas vezes, ela com um pé em cada lugar, ela acaba escolhendo ficar com os 2 pés no mundo e não na igreja. Sabe por quê? Porque ela acabou sendo envolvida pelo porto. E nós podemos dizer que este porto, que são as novidades que o mundo vai nos apresentar, ele vai tentar nos cativar, ele vai tentar nos envolver. Mas a palavra diz que nós não somos deste mundo. E é por isso que nós não podemos nos apegar às coisas deste mundo. Nós precisamos nos apegar às coisas lá do alto, são as coisas divinas. No versículo 5 vai mostrar mais um degrau descido por Jonas, versículo 5 do capítulo 1. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Agora Jonas desce para o porão, é mais um degrau. Primeiro ele desce para Jope, depois ele desce para o porto e agora ele desce para o porão do navio. E o porão do navio é um lugar escuro, o porão do navio é um lugar sombrio, o porão do navio é um local vazio, é um local distante das pessoas. Nós percebemos que Jonas estava ali sozinho. E o homem, quando se afasta da luz, o homem, quando se afasta do Senhor, ele vai deitar, ele se isola, ele se acomoda. Ele é vencido pelo sono espiritual e acaba se afastando da comunhão com as pessoas, com a igreja, com o corpo de Cristo. 1 João 1,7 nos diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A pessoa que desceu para o porão, ela não vai entender a importância da comunhão. A pessoa que desceu este degrau do porão vai viver num estado de comodismo. Ela vai estar completamente num processo que a gente pode dizer um piloto mecanizado. Ela não vai entender a importância de fazer parte do reino, de estar se renovando, se atualizando. Ela vai estar tranquila na sua zona de conforto. Esta é a pessoa que está no porão. Ela não quer ir mais à igreja. E quando ela vai, ela não consegue sentir a presença de Deus. Quando ela vai à igreja, ela não consegue sentir nenhuma diferença. Ela vê as mesmas coisas, ela fala as mesmas coisas, ela vive as mesmas coisas. Ela não cresce, ela não sobe, porque ela está no estágio de comodismo. O porão é esse estágio do piloto automático. Ela pode até orar,
mas a sua oração, ela é feita de forma rasa, de forma superficial, de forma mecanizada, como Jesus Cristo condenou quando disse: não useis palavras vãs. Quando você orar, não use palavras repetidas, palavras que não têm sentido. E esta é a oração da pessoa que já está neste degrau do porão, porque ela está acomodada, ela está num estágio de mecanismo total. Ela lê a Bíblia, ou muitas vezes nem se preocupa em ler, porque ela só encontra com a Bíblia quando vai à igreja. E a Bíblia fica pedindo para que todos os dias ela vá pelo menos ao culto, porque é o único momento que ela faz a leitura da palavra. Mas ela não sente esta necessidade de se alimentar do Espírito, de se alimentar da palavra de Deus quando está em casa ou quando está em outro espaço. Ela está num processo de mecanização, ela está num processo de frieza espiritual, de acomodação. E Jonas, ele não parou no porão do navio, ele continuou descendo degraus. E no versículo 15 vai mostrar que Jonas desce mais um degrau. E diz: e levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Agora ele é levantado, ele é tirado ali do porão, levantam Jonas, mas jogam Jonas para um degrau ainda mais profundo, mais baixo do que o porão. E só depois que ele desce, que ele é jogado, que ele é lançado e ele vai para este outro degrau, é que o mar cessa, que a fúria do mar, cessa. E ele é jogado no mar. E este é o outro degrau que Jonas desce, o degrau do mar. O mar nada mais é do que o próprio mundo. Mateus capítulo 3, versículo 47, esse é um dos textos que vai nos mostrar que este mar nada mais é do que o mundo como um todo. O 47 diz: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. O mar representa a pessoa que está completamente envolvida com o mundo. O mar nada mais é do que este mundo onde nós estamos, mas não fazemos parte deste mundo. Nós passamos por aqui, como disse Paulo, é apenas passagem, somos passageiros, nós não somos deste mundo. E o mar é o mundo, é o degrau das pessoas que descem e acabam se envolvendo, elas acabam se enraizando neste mundo. E todas as coisas que elas fazem demonstram que elas estão apaixonadas pelo mundo. Elas se dedicam totalmente ao trabalho, não que isso seja problema, se dedicar ao trabalho, mas elas colocam o trabalho na frente do Senhor. Elas colocam o trabalho, a amizade, a família e todas as outras coisas como prioridade em sua vida. E elas esquecem que a palavra vai nos dizer que o comprometimento, ele tem que ser com a família, ele tem que ser com o trabalho, ele tem que ser com o amigo, com os amigos, mas o maior comprometimento que eu e você precisamos ter é com Deus. E é por isso que ele começa o grande mandamento dizendo: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ame o Senhor teu Deus e depois ao próximo como a ti mesmo. Primeiro a Deus, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Prioridade deve ser Deus. A prioridade deve ser o reino, deve ser o Senhor, trabalhar para Ele, se comprometer com Ele, e todas as outras coisas Ele vai acrescentar. Eu quero te dizer que Jesus, Ele vai nos ensinar. Vamos ver lá em Mateus no capítulo 10. Mateus no capítulo 10, os versos 37 e 38 nos diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E o último degrau que Jonas vai descer é um degrau mais, digamos que talvez o ápice, o último degrau.
antes dele mostrar que o mar, né, o envolvimento com o mundo, ali ele talvez morreria se Deus não providenciasse um peixe para poder livrá-lo da morte ali no mundo. Meu irmão, ame a Deus de todo o teu coração. Mas não adianta apenas você dizer que ama através de palavras. Você precisa demonstrar através das suas atitudes. E este último degrau que Jonas vai experimentar está no versículo 17. Vamos lá, do versículo 17 do capítulo 1, diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. As entranhas do peixe é também um lugar escuro, assim como o porão, como nós vimos. É um local talvez fétido, porque todas as coisas que o peixe ou que o animal ele vai ingerir, vai para as entranhas do peixe, vai para o seu estômago, que foi para onde Jonas foi. Então é um local mal cheiroso. E quando o homem ele deixa a presença de Deus, quando o homem ele opta em descer, ele vai passar por Jope, ele vai passar pelo porto, ele vai passar pelo porão, ele vai chegar ao mar e ele vai chegar nas entranhas do peixe. Ele vai continuar descendo, porque um abismo vai puxar outro abismo, e a escolha dele foi descer, e ele vai continuar descendo e vai chegar neste local sombrio, neste local mal cheiroso, nesse local totalmente fétido, porque é um local que está totalmente distante do Senhor, longe de Deus. E é onde muitas pessoas estão hoje, neste degrau, dentro das entranhas do peixe. E a cada dia, a pessoa que opta em descer, em não fazer a vontade de Deus e dar ouvidos à voz do diabo, ele vai continuar descendo os degraus da vida. E o lugar das entranhas do peixe, este local, é um local onde não ouvimos a voz mais do Senhor, é uma surdez espiritual. Nós conseguimos ouvir todos os gritos e gemidos, mas não se ouve a voz do Senhor, porque a voz do mundo é muito mais audível, é muito mais alta. E então a pessoa que está no degrau das entranhas do peixe não consegue discernir a voz do Senhor, não consegue compreender mais a voz do Senhor. As entranhas do peixe pode ser o último degrau na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. E talvez você esteja descendo, e cada dia você se encontra num degrau mais distante do Senhor. Cada dia você percebe que está se afastando mais do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta hora, ainda há esperança, ainda há solução. E Jonas, no capítulo 2, no versículo 7, ele vai dizer com toda a convicção: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E no verso 10 ele diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe então vomitou a Jonas na terra. Jonas estava desfalecido, Jonas estava com a sua alma totalmente desfalecida, distante, longe do Senhor, no degrau das entranhas do peixe. Depois de ter experimentado várias fases de descida, Jonas agora, ele entende. A palavra diz, ele lembra do Senhor. E eu quero que você também se lembre do Senhor. Eu quero que você se lembre das coisas que o Senhor fez por você. E a maior delas foi a entrega de Jesus na cruz do Calvário, para que você pudesse alcançar lugares altos. Eu não sei qual degrau você se encontra nesta hora. Eu não sei quanto tempo tem que você está nesta posição, mas de uma coisa eu sei, eu tenho certeza que a vontade de Deus para a sua vida é que você suba, é que você alcance lugares altos, é que você saia deste degrau. A vontade de Deus é que cada dia você se torne uma pessoa melhor, você se torne mais íntimo dele. Eu sei que Deus preparou lugares altos para
a sua vida, para te colocar em lugares altos. Entenda a vontade de Deus, abra os teus ouvidos e o teu coração para receber a porção do Senhor para a tua vida. Aceite, opte em subir e não em descer. Deus, ele esteve todos os dias com Adão ali no jardim do Éden, mas quando Adão ele desce o grau da desobediência, Deus procura Adão, Deus pergunta a Adão: Adão, onde você está? Adão, eu quero continuar tendo intimidade contigo. Adão, eu quero ter você ao meu lado. E ele te pergunta nesta hora: onde você está? Como está a sua vida? O que é que você tem feito? O Senhor, o soberano, é a nossa força. Ele faz os nossos pés como da corça. Ele nos faz andar em lugares altos. Abacuque, no capítulo 3, versículo 19. Você está enfrentando desafios? Abacuque, ele vai dizer: o soberano, ele é a tua força. O soberano Deus faz os teus pés como da corça para que você ande em lugares altos. Deus quer que você suba a lugares altos. Deus quer que, como a corça, você experimente coisas maiores, coisas que você ainda não conseguiu experimentar, coisas sobrenaturais que você ainda não viu. E o desafio é subir. O desafio é enxergar as situações da vida. O desafio é você conseguir olhar a vida do ponto de vista de Deus e não do seu. Porque para nós, as coisas, muitas delas não podem acontecer, porque são coisas sobrenaturais. E o sobrenatural é para Deus. Por isso que você precisa olhar pelo ângulo de Deus. Você precisa ver através dos olhos de Deus, que são as coisas que Ele tem para você. Porém, você precisa escolher subir. Assim como a corça que anseia por água. Isaías, no capítulo 55, versículo 9. Isaías 55, 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É isso que Deus tem para você. É o que Deus preparou para você. Feche os teus olhos e peça ao Senhor para poder te levar a lugares altos. Feche os teus olhos e peça a Deus para que você possa aceitar a sua fala, a sua ordem e opte em subir. Que Ele, em nome de Jesus, prevaleça sobre a tua vida. Que Ele direcione a tua vida.